Muito boa tarde, gente. Globo Esporte começando e hoje tem seleção em campo, estreia nas eliminatórias, estreia do Diniz, volta do Neymar, Brasil e Bolívia. Tudo isso daqui a pouco, porque para começar a gente vai ao vivo a São Januário. A Sofia Miranda traz novidades sobre essa novela, da liberação do estádio do Vasco. Boa tarde, Sofia. Oi, Gil, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Foi feita agora há pouco uma vistoria aqui em São Januário pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para verificar as condições dos dispositivos de segurança contra incêndio e contra pânico no local. A gente lembra que São Januário está fechado há 78 dias, desde o dia 22 de junho, quando houve aquela confusão na derrota para o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco já cumpriu a punição imposta pela Justiça Desportiva de 4 jogos aqui sem público, mas depois a Justiça Comum interditou São Januário. Desde então, o clube, torcedores, o técnico Ramon Dias vem fazendo apelos para que São Januário seja reaberto ao seu público. Na rodada passada, o Vasco jogou contra o Bahia, empatou lá em Salvador, mas mesmo o jogo sendo em Salvador, os torcedores do Vasco lotaram em torno de São Januário como forma de protesto e também para tentar ajudar a economia local aqui da Barreira do Vasco. Sobre a vistoria, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, disse que está na lista de prioridades e que deve haver novidades na semana que vem. Eu volto com você, Gil. Vamos ver se agora vai, Sofia. Obrigado pelas informações. O Corpo de Bombeiros e o Ministério Público do Rio fazem essa manhã uma vistoria no estádio de São Januário. A inspeção é uma das exigências da Justiça para que o estádio do Vasco possa voltar a receber torcida. Quem tem mais informações é a Sofia Miranda, ao vivo. Sofia, boa tarde para você. Oi, Mariana, tudo bem? Olha só, foi feita agora há pouco essa vistoria pelo Corpo de Bombeiros Militar e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, aqui em São Januário, para verificar as condições dos dispositivos de segurança contra incêndio e pânico no local. A gente lembra que São Januário está fechado há 78 dias, desde o dia 22 de junho, quando houve aquela confusão depois da derrota para o Goiás no Campeonato Brasileiro, em que torcedores atiraram sinalizadores no gramado, foram contidos com gás de pimenta pela Polícia Militar. O Vasco cumpriu a punição da Justiça Desportiva de 4 jogos sem público, mas depois a Justiça Comum puniu o Vasco, interditou São Januário. Um texto de um dos juízes sobre essa interdição, inclusive, foi considerado muito preconceituoso, porque falava que o estádio é rodeado pela comunidade da Barreira do Vasco e que isso gera um clima de insegurança. Isso revoltou os torcedores, revoltou os moradores também. No último domingo, torcedores lotaram em torno de São Januário para assistir num telão o jogo entre Vasco e Bahia, que foi realizado em Salvador, como forma de protesto e também para tentar mobilizar a economia local, para ajudar esses moradores que vendem produtos em dias de jogos do Vasco, né? Então, os torcedores estão nessa expectativa para a liberação de São Januário. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, falou que é prioridade, que tudo vai ser analisado com prioridade. Não deve sair hoje essa decisão, deve ficar para a semana que vem. Então, eles estão aí na expectativa para dar esse laudo para o Vasco, para ver quanto antes, quando o Vasco vai poder ter público de novo aqui em São Januário. Mariana. Qualquer novidade, chama a gente aqui. Obrigada, Sofia. A Escola de Samba União Cruz Maltina não vai mais homenagear o ex-governador Sérgio Cabral no desfile da Intendente Magalhães em 2024. A escola afirmou que, em função dos últimos acontecimentos envolvendo o Vasco da Gama, vai substituir o enredo sobre a vida de Sérgio Cabral pela história da construção do estádio de São Januário. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, é o bola da vez dessa semana, em meio às polêmicas envolvendo Fluminense, Flamengo e Vasco pelo Maracanã. É lógico que esse assunto esteve em pauta. O Vasco jogar no Maracanã ou o Botafogo jogar no Maracanã não nos incomoda. A verdade não é essa. Assim, em nenhum momento Flamengo e Fluminense, né, e o consórcio Maracanã impediram do Vasco jogar no Maracanã. O Maracanã é público, mas é gerido por 2 clubes que já investiram mais de 100 milhões de reais lá. Então, as negativas que existiram foram negativas por critérios técnicos e nunca por critérios clubísticos ou porque a gente quer prejudicar o Vasco, muito antes pelo contrário. E aí existem regras que deveriam ser cumpridas e que, infelizmente, o Vasco acaba buscando a justiça e aí
e aí eu falo aqui abertamente, alguns magistrados, como foi o recente, dá uma liminar sem nenhum fundamento jurídico e coloca o Vasco para jogar no Maracanã 12 horas depois do Fluminense ter jogado, e é óbvio que vai destruir o campo. A nossa discussão passa a ter uma conotação um pouco mais clubística, porque, infelizmente, e aí aqui vai uma crítica construtiva, o Vasco, por vezes, usa isso como questão política diante da sua torcida, para dizer, o Vasco tem o direito, porque, assim... E discutir esse direito, com todo respeito, desportivo, não tem sentido, porque existe um contrato. Tivemos um encontro coincidente na CBF, eu, o Landim e o Osório, né, que é vice-presidente do Vasco, e aí, nesse dia, nós colocamos 2 datas à disposição do Vasco, isso na Série B do ano passado, um jogo contra o Guarani e um outro jogo que eu não me recordo, quando ele nos disse assim, esse jogo não é maracanizável. Aí eu falei, como assim o jogo não é maracanizável? Ele falou, não, a gente quer jogar jogos maracanizáveis, jogos não maracanizáveis a gente joga em São Januário. Aí eu falei, entendi então o conceito. A gente se arrebenta lá na pandemia, segurou o estádio na pandemia, a gente joga quarta-feira de noite jogos do Campeonato Estadual que são deficitários, a gente custeia o estádio. Aí você fica jogando em São Januário nos jogos que você acha que você vai ter prejuízo no Maracanã. Aí quando você quer um jogo que você acha que você vai encher, você joga no Maracanã porque ele é um jogo maracanizado. É isso? Ele falou, lógico, eu não vou jogar um jogo para ter prejuízo no Maracanã. Foi aí que a chave virou? Não, a chave não virou aí não. Aí se concretizou na nossa cabeça o fato de que nós somos os gestores do estádio, passamos todas as agruras para manter o estádio de pé. Aliás, o Maracanã só está aí sendo utilizado e funcionando porque tem 2 clubes que ficaram no Maracanã durante esse período todo jogando. Edmundo responde se será candidato à presidência do Vasco, em novembro. Fala a família Cruzmaltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O ex-atacante garantiu que a situação pode ser pensada, uma vez que o futebol do clube está nas mãos das 777 partners, e quem se torna mandatário do Vasco assume toda a parte social. Vascaíno de coração, Edmundo acredita que para assumir um cargo deste dentro do clube, primeiro será necessário se cercar de pessoas de confiança, além de competentes para gerirem o Cruzmaltino, que vive situação complicada. Caso um dia assumisse o cargo mais alto do clube, Edmundo afirmou que precisa ter pulso firme, em especial em conversas com as entidades que comandam o futebol brasileiro. O presidente da associação não manda no futebol. É preciso gritar. É preciso representatividade. É preciso bater o pé. O processo eleitoral é muito traumático. Mas, esses agentes políticos precisam estar juntos, escolher um nome de consenso. Um cara que seja representativo, finalizou. Assista a esse vídeo que aparece em sua tela e fique por dentro das notícias mais atualizadas do nosso gigante da colina. Até a próxima!